Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Enneagrama Cognitivo por Jomar Filho. Esse canal que ajuda você a compreender mais a respeito da sua personalidade e desse modo alcançar autonomia psicoemocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Caso você não goste do vídeo, aí você desinscreve e dá um dislike, mas para não esquecer, já deixa a sua contribuição. Eu sou Jomar Filho, psicoterapeuta e autor dessa nova teoria de personalidades do Enneagrama Cognitivo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre de onde vem a personalidade. Tecnicamente, esse assunto ele é um tanto quanto intrigante, mas hoje em dia eu não vejo muito o que discutir a respeito disso, né? As pessoas já meio que definiram ali que a personalidade acontece na infância, de algum modo. Será que é isso mesmo? Será que não? Como que o Enneagrama Cognitivo compreende de onde vem a personalidade? Como de costume, nos vídeos aqui do canal, eu não faço uma leitura dos outros autores, teóricos, linhas de pensamento. É um olhar do Enneagrama Cognitivo, tá bom? Então, para o Enneagrama Cognitivo, de onde vem a nossa personalidade? Vamos lá, então vamos definir o que é personalidade do Enneagrama Cognitivo. É a essência com que percebemos o mundo, é uma lente. Essa lente tem uma estrutura cognitivo-existencial que cria as estratégias de enfrentamento, que é um mecanismo dentro de algumas caixinhas, a gente vai falar, mas deixar mais explicado mais para frente. Conjunto de características que determina a individualidade de uma pessoa. Então, todo o seu sistema de pensar, sentir e agir. Então, no Enneagrama Cognitivo, a personalidade tem esses três elementos. Uma lente, uma estrutura cognitiva existencial e as características da individualidade da pessoa. Então, tudo isso faz parte da definição de personalidades para o Enneagrama Cognitivo. Aqui a gente vai fazer um paralelo rápido, simples, a respeito de por que o Enneagrama Cognitivo trabalha com essência e não com traços de personalidade, né? Porque como a gente viu, a essência é a lente que a gente vê o mundo. A gente enxerga o mundo de acordo com essa lente, né? Já as teorias e trabalhos que a gente vê por aí são metodologias de traço comportamental, ok? Então vamos entender um pouquinho rapidamente a diferença de uma metodologia por essência e uma metodologia por traço, ok? Vamos lá. Quando a gente trabalha uma personalidade, a definição, o entendimento, esse funcionamento de personalidade por meio do olhar à essência, essa essência é um talento que não muda. É algo que é meu, é um dom, é algo que eu nasci com isso. É a partir daí que eu tenho a lente que minha personalidade funciona. Okay? Então, eu tenho algo em mim que faz essa interpretação das situações, a interpretação do mundo. Por meio dessa lente, que eu compreendo as coisas, eu também vou manifestar certas qualidades. Então, as essências, que são 9 essências dentro do modelo, elas trazem uma forma de enxergar o mundo, aqui, uma forma de enxergar o mundo com qualidades inatas, que é como a gente de fato interage com esse mundo. Quando nós satisfazemos essa essência, ou seja, quando a gente chegar próximo dessa essência, a gente encontra a felicidade. Você sabe o que é felicidade? Tem um curso gratuito, Introdução ao Enneagrama Cognitivo, no nosso site. Dá uma olhada lá, tem uma aula só sobre felicidade. Mas quando essa essência não está satisfeita, quando nós estamos distantes dela, nós sentimos um vazio existencial. E a metodologia de traço, né? Como é que entra aí nessa história? O traço é um conjunto de características
ou elementos que compõem padrões comportamentais, chamado aqui de personalidade. Formas de medir fatias dentro da personalidade por certos limites. O que acontece? No trabalho com essência, a gente enxerga o ser como um todo. Nós temos praticamente todas as características dentro da nossa possibilidade enquanto ser humano. Mas dentro da nossa estrutura de personalidade, nós vamos manifestar algumas delas e ainda assim dentro de determinados níveis de qualidade. No traço, nessas metodologias de traço, a gente vai encontrar sistemas de compreensão dicotômicos. Eu sou mais introvertido ou extrovertido. Eu tenho ou não tenho neuroticismo, por exemplo, São características de algumas metodologias de traço. Eu tenho ou não tenho traços de dominância, Eu tenho mais dominância ou mais cautela. Então, você tem formas de compreender o ser humano dentro de alguns aspectos. Então, esses aspectos eles vão trazer fatias. E essas fatias, elas vão trazer elementos que o pessoal que trabalha com traços, que é praticamente todo mundo, exceto o Enneagrama cognitivo, o Enneagrama das personalidades coloca ali essência na história, mas não é tão assim na sua aplicação, Tem a essência, mas eles entendem personalidade de uma outra maneira, então não é exatamente isso. Mas os traços de comportamento, eles vão colocar a gente dentro de algumas caixinhas. Se nós temos ou não temos, ou estamos próximos ou distantes de uma determinada característica. É uma forma de medir de forma dicotômica. Na essência, não. Na essência, nós trabalhamos com o trino. Tudo é trino na natureza e a nossa personalidade também é trina. Existem alguns outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre emoção trina. É bem interessante o conceito, que tem tudo a ver ali com a nossa lente, que a gente estrutura todo o nosso processo cognitivo. Mas vamos lá. Para o Enneagrama cognitivo, então, que trabalha com essência e não com traço, a nossa personalidade é inata. A gente nasce com uma personalidade e a gente morre com a mesma personalidade. Entretanto, dentro da vida, nós temos um desenvolvimento, uma adaptação, uma evolução dentro dos níveis de saúde mental, enfim, dentro de uma certa jornada de amadurecimento que é natural para todo ser humano. Não mudamos de personalidade, mas a gente tem essas adaptações, Então, por que a gente entende que a personalidade é inata? Os sistemas que a gente encontra por aí a respeito de personalidade, eles vão dizer que a personalidade surge em algum evento na infância, ou em alguma outra parte ali do desenvolvimento do bebê até a primeira infância. Depois disso, meio que unânime não fala mais sobre criação de personalidade. É sempre bebê ou primeira infância, pelo menos em geral, Enfim, mas essa experiência, então, é um trauma, uma experiência marcante que vai definir a personalidade daquele indivíduo dali para frente. É isso que se entende. Só que tem uma coisa na terapia cognitiva que a gente compreende e utiliza de maneira reta. É o seguinte: não é a situação em si, mas a interpretação que traz o tom da experiência. Isso vem da terapia cognitiva de Aaron Beck. O que acontece? Para eu entender que isso é uma situação traumática ou uma situação especial, essa experiência ela vai ser elaborada por meio de uma lente. Você não tem como interpretar alguma situação e a partir dessa situação você cria sua personalidade, porque a personalidade ela precisa vir antes, Então, essa definição a respeito da percepção, da interpretação das situações, ela mata, no nosso entendimento, que a personalidade ela precisa estar ali antes daquele indivíduo ter uma experiência traumática, porque ele precisa entender isso como traumático. Vamos fazer o seguinte:
Vamos supor que você tem filhos gêmeos, ou, enfim, tem ali um par de gêmeos. Aí, três gêmeos. Aí a mãe, né, os três gêmeos estão brincando ali. Aí a mãe chega, abre a porta com tudo do quarto, eles estão brincando. E ela fala assim, vocês querem que eu brigue com seu pai? Vocês têm que ir lá jantar agora, que eu não aguento mais ficar gritando e vocês não escutam. E aí ela sai toda estressada. O evento foi o mesmo para os três, mas cada um vai interpretar de acordo com a sua lente. Então um deles vai olhar e falar assim, mas o que ela está gritando? Eu não ouvi? Ela não tem direito de sair me tratando desse jeito. Não é assim não. Ó mãe, você gritou para quem? Eu não ouvi nada não. O outro vai olhar e falar assim, pô, minha mãe não me ama. Minha mãe, ela brigou, ela tá estressada comigo. Eu vou agradar ela porque senão eu não tenho mais a minha amada mãe ao meu lado. O outro vai olhar e falar assim, cara, minha mãe tá muito doida, meu. Eu não sei o que eu faço não, eu vou só ir quietinho lá comer e fingir que nada aconteceu. Cada um vai interpretar aquilo de uma determinada maneira. Aí é natural que alguns autores valorizem uma certa explicação que, independente de ser gêmeos e ter a mesma carga genética, você vai promover experiências diferentes. Porque dentro da sala de aula, um vai ficar de um lado, outro vai ficar do outro. Então, algumas pessoas estarão ali, outras pessoas estarão do outro lado. No carrinho de bebês, um vai estar do lado direito, outro vai estar do lado esquerdo. Então, um vai ver o prédio, outro vai ver a rua, né? Tudo bem, isso influencia, mas isso é situação. O indivíduo interpretar é experiência. Então, a interpretação, que é o cerne da personalidade, ela não pode acontecer depois de uma experiência, porque ela precisa estar lá para interpretar a experiência. Acho que eu já fui claro. Então, se é a interpretação que dá o tom e não a situação, isso já precisa estar presente para que aquela experiência seja considerada trauma ou não, né? Uma coisa interessante, as crianças, elas nascem ali com as caixinhas vazias, a gente vai falar mais sobre isso. Então elas absorvem os recursos, mas as interpretações são diferentes dos recursos. Um exemplo interessante, muito comum, inclusive. Tá lá a família, né, o pai, a mãe e a criancinha. Aí o pai fica estressado, briga, xinga, chuta a cadeira, né? E a criancinha olha, a criancinha observa. E ela vai absorver aquele recurso. Gritar, xingar e chutar a cadeira é um recurso aceitável para lidar com essa situação estressante. Aí a criancinha vai para a escola, numa situação completamente diferente, ele vai xingar, gritar e dar chute na cadeira. Aí a professora vai olhar e fala assim, cara, que criança mal educada, eu vou ligar para os pais. Aí chama os pais lá para conversar. Aí o pai vai tomar uma bronca da professora, tudo bem, vai olhar para a criança e falar assim, pô criatura, aonde você aprendeu isso? Aí a criança vai olhar e falar, com você faz isso. Aí o adulto vai dizer, mas não é isso que eu faço isso em outra situação, dentro de casa, aonde ali existe um contexto na qual isso é viável, mas na rua não pode fazer isso. O que acontece? A interpretação da criança, ela vai enxergar aquele recurso absorvido numa situação que ela entender ser semelhante. Não é o que o pai acha, é o que ela acha. Então a essência é a causa e não o efeito. Por isso que a essência não pode ser causada. Ela precisa estar lá para que as experiências sejam interpretadas. Desde a infância, inclusive. Vamos lá. Então, o nosso perfil de personalidade ele é congênito, mas não é genético. Congênito significa que a gente nasce com um perfil, mas ele não é genético. Dentro da nossa pesquisa que nós fizemos em 2020 ou 2021, foi no final de 2020 ou começo de 2021,
nós trabalhamos com um par de gêmeos idênticos. Fantástico o trabalho, inclusive. E eles demonstram interpretações completamente diferentes. Um, no caso, era perfil 8, outro no perfil 6, né? Dentro desse estudo específico. Então, você percebe que existe algo ali que faz essa lente de interpretação, mas isso não está vinculado à genética, tá? E também não está vinculado ao ambiente, porque a interpretação precisa estar antes da experiência em si, né? Vamos supor que você tem essência 1, que 1 acho que fica mais bonito. Legal. Aqui existirá uma estrutura cognitiva existencial, já com todos os indicadores de qualidades, protocolos comportamentais, uma psicodinâmica, se for 1.5 ou 1.6, a depender do motivador também, e os 9 níveis de saúde mental. Tudo isso já vai estar ali bem definido dentro do modelo. Entretanto, esse cara aqui, ele não vai ser igual ao vizinho que também é 1. Porque o 1, ele tem, vamos colocar aqui 100% de qualidades. Mas cada um vai utilizar em torno de 80. Isso é uma representação apenas, ok? Esses 80 serão utilizados dentro de sistemas completamente diferentes, porque eu vivo num contexto, o outro vive em outro contexto, o outro vive em outro contexto. E é por isso que nós temos 108 perfis de personalidade, mas nós temos 10 bilhões de pessoas que vivem no mundo, né? E cada um é diferente entre si. Porque nós temos uma estrutura, mas como nós preenchemos as estruturas é algo único. Então, conforme nós nos relacionamos com o mundo, essa personalidade vai sendo desenvolvida e revelada. Aí que está aonde as teorias de personalidade pecam. O fato do bebê começar ali a ter dificuldade de se expressar, você ainda não, né, geralmente não vê muita diferença de um bebê para o outro, embora tenha temperamentos completamente diferentes já logo de cara, mas você começa a perceber o temperamento mesmo quando a criatura já está andando sozinha, já está falando, já está, né, causando problema, aí ela vai reclamar, enfim, vai ter toda aquela dinâmica de criança, né? E ali ela vai revelar qual que é essa personalidade. E aí passa a impressão para os profissionais que trabalham com isso, que foi ali que ela começou a criar uma personalidade, que isso não é verdade, né? Inclusive, nessas experiências pessoais com bebês, são experiências que todo mundo pode fazer. Você tem família, você tem sobrinho, você tem primo, você tem tio, tia. É só você observar. Quem nasceu depois, você vai pegar ali no colo, você vai ver, cara, essa criaturinha aqui tem um temperamento XYZ, né? Aí daqui a pouco ela vai crescendo e você vai vendo que ela continua aumentando aquele potencial, mas aquilo já estava lá, né? Então, vendo primos, por exemplo, já de cara você já bate o olho e fala, meu, esse aí é um perfil 5. Aí vai crescendo, você vai convivendo, você vai vendo, putz, realmente o cara é um 5, né? Porque vai revelando a personalidade e não criando a personalidade. Tá? Nós mudamos nossos graus de funcionalidade dentro do perfil, mas não mudamos o perfil que a gente nasce. Então a gente vai nascer naquele perfil, vai morrer naquele perfil, mas dentro desse universo nós temos muita coisa para trabalhar, né? Até vai passar uma vida e não vai conseguir alcançar o seu máximo. Então a essência é a causa, o resto é efeito. Não tem como você criar uma personalidade se não tem nada lá. Tem que ter algo lá antes para interpretar aquelas experiências e ter ali um certo comando, né, a respeito dos recursos a serem absorvidos. Porque as crianças não absorvem absolutamente tudo, né? Elas têm ali absorvem muito, mas não tudo, né? Vamos lá, então para o Eneagrama Cognitivo, a personalidade ela é 3 elementos.
a essência, que é a tal da lente, que a partir dessa essência, o cérebro físico tem um funcionamento, né, uma estrutura cognitiva existencial que cria os mecanismos e as estratégias de enfrentamento, e a partir dali nós temos os comportamentos. Então, metodologia de traço de personalidade vai pegar comportamento introvertido e extrovertido. Aonde que você está nessa história? Ah, eu estou aqui. Uau! Tem seu valor, claro, né? Dentro de alguns trabalhos é ótimo, mas para trabalhos psicoterapêuticos profundos, não são. Na terapia cognitiva, a galera ainda trabalha com esses dois elementos aqui da personalidade, né? Porque a estrutura cognitiva é bem trabalhada, mas não tem a essência. E nas metodologias de traço você vai falar só disso mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Vai falar só disso aqui. O seu padrão de se comportar e etc. vai trabalhar só isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos entender então o que tem a ver aí esse negócio de mecanismo cognitivo existencial, né? Vamos lá. Primeiro vamos entender que existe o que a gente chama de psicodinâmica, onde todas as 5 dimensões da personalidade estão lá. Então nós temos o nosso perfil cognitivo, nós temos o nosso perfil emocional. O perfil emocional é aquilo que a gente recruta e utiliza na emoção da raiva, né? Então, para lidar com a raiva, nós teremos aqui alguns recursos. Para lidar com o medo, nós teremos outros recursos. Com a alegria, outros recursos. Com a tristeza, outros recursos. E cada uma das emoções a gente vai ter um recurso diferente dentro daquele perfil, né? Então, vamos lá. O cara é um 5.1. Então, 5 perfil cognitivo, 1 emocional. Como o 6 é o outro perfil racional, fica no medo. E aí nós temos toda a distribuição, perfil 8, perfil 2, perfil 4, 7, 9 e 3. Cada um desses números representam uma série de qualidades e características, tá? Eles têm uma estrutura de funcionamento também. O que acontece é que são estruturas objetivas. Isso está acontecendo de algum modo aqui dentro. Contudo, a gente percebe na psicologia como um fenômeno subjetivo. Então, a gente atribui alguns nomes, atribui algumas referências e trabalha a partir disso. A psicodinâmica é uma dinâmica, então, situacional. As situações fazem com que as minhas emoções sejam disparadas. E para cada emoção, o meu sistema de percepção é alterado. Então, o meu sistema de crenças, valores e motivações, ele vai ter uma influência de uma emoção para outra. Exemplo que você pode ver agora, na sua casa. Se você estiver em raiva, sua tolerância vai estar bem menor do que na alegria. É ou não é? Na tristeza, sua vontade de fazer as coisas, né? Você minimizando a importância das coisas, vai ser bem maior do que numa excitação. Por quê? Porque cada emoção vai trazer uma nova forma de entendimento sobre as situações, né? E a psicodinâmica é algo que a gente bate muito dentro do trabalho. E cada um dos perfis de personalidade já está tudo mensurado, né? É um trabalho bem denso aí para mapear todo esse processo das personalidades. E o algoritmo de personalidade, ele é capaz de prever certos comportamentos. Então isso dá uma acurácia muito grande dentro do modelo, né? E aí nós temos a dinâmica existencial, que a gente fala dos níveis de saúde mental. Nós temos 9 níveis de saúde mental. Então nós temos ali uma coluna, né, com 9 níveis de saúde mental. Você já deve ter visto aí em algum outro vídeo aqui do canal. Então, do 1 ao 9, cada um desses níveis que a gente representa aqui, né? Aqui no caso nós estamos falando do nível 4, nível 5. Cada um desses aqui vai ter a sua própria psicodinâmica. O grau de saúde mental implica na qualidade das estratégias de enfrentamento que eu tenho dentro de cada uma das emoções. Então, se eu estou operando no nível 4,
a minha alegria vai ter uma qualidade. Se eu estiver operando no nível 8, a minha alegria vai ter outra qualidade. Ok? Então, esse mecanismo é o mecanismo completo do funcionamento da personalidade. E tudo isso já tem indicadores e sintomas e características, né, dentro do modelo de Eneagrama Cognitivo. Então vamos lá, as influências da personalidade. Como eu comentei nos slides anteriores, a criança ela vem ao mundo com caixinhas vazias. Aqui. Então, vazias. Só que ela nasce com um padrão. Vamos colocar aqui que esse cara é um 5.1. Aí nós temos a distribuição, que tem uma lógica, não vou trabalhar essa lógica nesse momento, mas tudo tem lógica aqui dentro. Tudo segue um algoritmo de funcionamento. Mas vamos lá. Então, essa criança nasceu assim. Aí ela começa a interagir com o ambiente. Aí o pai dessa criança é um cara do perfil 1, que está operando ali no nível 6. Então, aquele cara do perfil 1, ele vai utilizar as qualidades características dele, e aí esse cara aqui, ele vai começar a preencher a sua caixinha de recursos com relação ao 1, que é o pai dele, que ele absorve as questões nesse nível de qualidade. Aí ele vai convivendo, aí tem o priminho, aí o priminho é perfil 8, nível 9 de saúde mental. Tá péssimo, terrível, cara, né, do nível 8, né? Nível 9 eu acho que é meio dramático demais. Mas nível 8 é um péssimo nível para estar, é muito sofrimento, é terrível. Mas enfim, o priminho está lá no nível 8 e eles convivem juntos. Então ele vai preencher aqui a caixinha de recursos dele, do padrão 8, no nível 8 de saúde mental. Aí a mãe dele é uma perfil 2, né? Que está operando no nível 4 de saúde mental. Então ele vai preencher aqui a caixinha do 2 com qualidades de recursos do nível 4. O que isso significa? Essa criança, quando ela se perceber numa raiva, ela vai utilizar a caixinha do 1 no nível 6 de qualidade. Quando ela estiver triste, ela vai acessar a caixinha 2 no nível 4 de funcionalidade. Ou seja, essa criança ela vai ser muito funcional na tristeza. Ela vai conseguir perceber a função biológica, extrair a providência, valorizar coisas importantes e tudo isso dentro dessa emoção. Entretanto, na alegria, ele vai acessar um padrão muito destrutivo, padrão 8. É muito provável que essa criança comece a ter, a lidar com a alegria de uma maneira disfuncional. Pode gerar vícios, obsessão e etc. Por quê? Porque aqui a caixinha de recurso dela está sendo preenchido com uma qualidade ruim. Agora vamos lá. Aí esse indivíduo ele vai acabar preenchendo com todos os elementos, né? Porque não é porque o pai dele é só um que ele também não revela qualidades dos outros padrões. Ele vai ter tudo isso, mas de forma predominante aqui, né? Porque o pai é 1, a mãe é 2, o primo é 8. Então ele vai absorver isso. Enfim, então essas são as influências na personalidade. Só que o que acontece? Essa criança ela vai crescer e ela está operando nesses níveis aqui, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai utilizar mais esses recursos e vai reforçar esses recursos. Aí na adolescência vai lá conhecer o amigo 3, a namoradinha 6, os amigos 7 e vai absorvendo esses recursos, vai ficando meio que, vai fazendo meio que uma média ali, né, a respeito dos níveis de saúde mental, né, do grau de qualidade, só que conforme ele vai vivendo, ele vai reforçando isso. Então, muitas vezes, os adultos têm dificuldade em fazer uma limpeza de recursos disfuncionais, porque isso já está bem batido dentro da personalidade. Mas a culpa não é do pai e da mãe. Aí que tá. Você acha que a culpa da sua personalidade e do que você é hoje é do seu pai e da sua mãe? Mas não é, né?
Então, esse negócio de culpar terceiros no Enneagrama Cognitivo não existe, né? Você provavelmente que está vendo esse vídeo é maior de idade. Então a responsabilidade de fazer uma limpeza nos seus recursos é tua. Não tem a ver com seu pai, com a sua mãe, não. Tá? Muito provavelmente todas as pessoas que passaram pela sua vida fizeram o melhor que puderam, dentro do que elas tinham. Mas nem sempre aquilo é funcional. E cabe a você agora fazer uma limpeza do seu modelo, né, dos seus recursos, para que eles fiquem mais funcionais. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntinhas aqui que são bem frequentes, né? Dentro do Enneagrama Cognitivo. Então, a personalidade muda durante a vida? A resposta é não, como já está escrito, né? A nossa personalidade é uma estrutura, é um mecanismo. Então, eu vou nascer com essa estrutura aqui. Eu vou preencher de uma maneira única, tudo bem. Dentro da minha vida, eu terei a minha responsabilidade em limpar o que não presta e aprender o que presta, mas eu não mudo a minha estrutura. Esse indivíduo, 5.1, sempre utilizará essa caixinha 1 na raiva. Sempre utilizará o 2 na tristeza, o 6 no medo, o 5 sempre será o padrão cognitivo. Isso sempre vai acontecer porque é estrutural. Tá? Isso não vai mudar. O que vai mudar é o grau de recurso. Ele vem, ele tira esse recurso ruim e aprende um novo. Ele sai ali do nível 6 para o nível 5. E assim vai. E vai ficando mais funcional. O grande problema é que a tendência dos mecanismos é perderem funcionalidade durante a vida. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Quem quiser, deixa nos comentários que eu faço depois uma aula avançada. Então, tudo que a gente vê na psicodinâmica são adaptabilidades. A gente vai ter adaptabilidades. Mesmo porque, na vida, a gente também muda a questão hormonal, fisiológica, também tem uma série de impactos, mas estruturalmente a gente não muda, não. Então, a minha personalidade não foi criada a partir de um trauma ou experiência marcante na minha infância? Não. Antes de ser um trauma, você precisa interpretar como um trauma, né? Então, não é. Existe uma personalidade melhor que a outra? Tecnicamente, não. Todas as personalidades têm muitas qualidades e características e o que vai depender é você, enquanto indivíduo, o quanto você utiliza do seu livre-arbítrio para melhorar o seu grau de funcionalidade. É muito contraintuitivo, diga-se de passagem. Como as personalidades, né, as essências, elas trazem talentos, dons, qualidades específicas, você vai ter sim algumas personalidades que terão facilidade em alguns trabalhos, em algumas profissões. Por exemplo, o perfil 4 é um perfil com muito dom artístico, muito talento. Então você vai ver muita questão de música, pintura, atores, marketing, porque eles são muito criativos de modo geral, né? O 1 vai ser muito voltado para regras, o 6 para protocolos, então esses caras já vão procurar profissões mais intelectualizadas. Enfim, você tem ali qualidades que vão trazer vantagens para algumas profissões, mas tudo vai depender do indivíduo. A personalidade não é melhor que a outra. Eu me vejo em mais de um perfil. Posso ter mais de um? Não. O perfil é estrutural, a gente viu lá. A questão é que você tem adaptações. Se você tem uma emoção muito presente no seu dia a dia, é muito provável que você se identifique com aquele outro padrão, né? Então, por exemplo, lá o 5.1, que é uma personalidade semelhante à minha, eu fico muito na raiva, então eu vou parecer muito um para as pessoas, vou parecer muito um para mim mesmo. Mas isso é porque tem raiva na história. Quando a emoção ela vem para uma intensidade mais tranquila, né? menos intensidade, eu vou ter ali mais o meu padrão. Quanto mais intensidade emocional, mais eu pareço outro padrão. Porque são padrões de adaptação para as emoções, né?
Dizem que eu sou igual meu pai, igual minha mãe, irmão, enfim. O que isso significa? Significa que você conviveu muito com aquela pessoa, você adquiriu recursos, você adquiriu comportamentos estereotipados daquele espécime, mas você é você, ele é ele. Inclusive, muitos comportamentos disfuncionais que eu absorvi das pessoas dentro da minha vida, eu fiz uma limpeza. Não é simples, mas isso acontece. Então, limpa. Vai ter que limpar, vai dar um trabalhinho. A gente faz isso nos nossos programas do Eneagrama Cognitivo, mas você continua aparecendo seu pai e sua mãe, só que é coisa boa, não é coisa ruim. Então isso tem a ver com adaptabilidade nas emoções, né? Quanto você absorve dos recursos das outras pessoas ao seu redor. E aí a gente tem aqui uma coisa que é muito interessante. Como que a gente quebra antigos padrões? Porque se a gente vai absorvendo isso dentro da nossa vida, é muito provável que a gente chegue num determinado momento que a gente tem uma disfuncionalidade e não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Você aprendeu desde pequeno que alguns problemas são resolvidos na base do grito, na base do estresse. Só que você não vai conseguir fazer isso muito tempo no seu trabalho. Você vai ter que trabalhar isso em você, né? Senão você vai perder emprego atrás de emprego, vai cair em graus de sofrimento, vai ficar complicado. Então, para a gente quebrar antigos padrões, a gente precisa, primeiro, entender a nossa estrutura de personalidade. Então, vamos supor aqui, ó, que você é um 8.7. O 9 é outro padrão instintivo, vem para cá. 5, 6. Tem toda uma lógica, o preenchimento das caixinhas, tá? Eu não vou entrar no mérito agora, como eu já disse. Mas quem quiser, bota nos comentários aí que eu faço aula avançada. Então, você sendo um 8.7, você vai ter que olhar lá na sua estrutura. Quais recursos você utiliza na raiva? Que são padrões cognitivos do 7. Esses recursos estão em qual nível de saúde mental? Qual seria um recurso mais funcional para eu colocar no lugar desse? Aí você vai ter que entender, né? Função biológica da emoção. O que essa emoção significa? Então, vamos lá. A raiva implica em busca de algo, conquista de algo, uma vontade de algo. Então a raiva me coloca para frente. O medo, ele me freia, a raiva me acelera. Então eu, quando estou com medo, vou acessar o padrão 9. Esse recurso está em qual grau de funcionalidade? Tem qualidade ou não tem qualidade? Como que eu acesso minha tristeza? Tem qualidade ou não tem qualidade? Qual é esse recurso? Então, perceber a nossa estrutura de personalidade e como esses recursos estão distribuídos nos dá muito potencial para tirar o que não presta e ficar com o que é bom e desenvolver novos recursos bons também, ok? Então é assim que a gente quebra antigos padrões. A gente percebe nossa estrutura, consegue olhar para ela de forma precisa, faz a atualização, né, a transição ali de um comportamento disfuncional para um funcional e tem o condicionamento para que isso se torne automático. E aí você vai ter uma vida com uma qualidade de saúde mental muito melhor do que você imagina. E no Eneagrama Cognitivo, a gente já tem mastigadinho todos esses recursos de cada um dos padrões, né? Então nós temos as 9 essências, elas têm qualidades, elas têm características. A gente tem no modelo de emoções, que inclusive tem um e-book sobre o modelo de emoções no site, gratuito também, entra lá e baixa. Que a gente consegue mostrar de forma muito precisa como que a nossa personalidade está operando. Para a gente ter ali os recursos e os caminhos mais simples ali, né, para crescer. Para não precisar ficar quebrando a cara que nem maluco. Quebrar a cara a gente já quebrou. Agora é só seguir, né? Que também não é fácil, mas é bem mais fácil do que ter que quebrar a cara. E o Eneagrama Cognitivo, dentro dos nossos programas de desenvolvimento, nós criamos um manual que a gente chama Manual do Eu. É uma espécie de livreto que você vai ter a sua estrutura de personalidade e como você funciona e fazer todos os processos de limpeza de recursos disfuncionais para recursos funcionais.
Então você vai ter lá no seu manual, que você vai abrir assim, e vai olhar e falar assim, putz, cara, eu estou sentindo uma coisa dentro de mim, o que está rolando comigo? Você vai lá no seu manual. Está nesse nível de precisão, nesse grau de qualidade. Eu estou pensando isso, sentindo isso, e quero me comportar desse jeito por conta de tal motivação e tal medo. Não, isso aqui é uma furada. Se eu comprar essa causa, eu caio, eu preciso melhorar. Então eu preciso sair por esse outro caminho que é contra-intuitivo, mas agora eu já tenho no meu mapa. Então nessa situação, eu agora começo a trabalhar meus pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma maneira mais funcional. E dali com o tempo, você vai condicionar isso dentro do seu ser. Então é construir um manual de funcionamento com um modelo cognitivo existencial. Vai pegar toda a psicodinâmica e os níveis de saúde mental. Então, dentro desse manual, todos os seus padrões estarão dentro dele. Você mesmo cria com a gente, inclusive supervisionado, claro, né? Para não ter erro. Então, vai lá, cria o seu manual. Vou dar um exemplo mais prático. Gilmar, eu não aguento o meu relacionamento, eu tenho DR toda hora, é uma encheção de saco e a coisa está indo por água abaixo, descendo ladeira abaixo, está complicado. Vamos perceber qual é a situação, qual é a emoção aquilo te traz, qual é o que essa emoção revela, como que a gente trabalha esses recursos e a gente sai dali de uma maneira funcional. Na próxima DR, você consegue ter uma atitude completamente diferente que vai satisfazer o seu cônjuge e dali a sua relação começa a ficar melhor. Conforme o tempo vai passando dentro desse recurso, o seu relacionamento vai ter uma qualidade que você ainda não é capaz de entender. Por que não? Porque quando a gente vive muito tempo no escuro, a gente estranha, né, as coisas da luz. Então, quanto mais você buscar esta luz que está dentro de você, a gente faz isso juntos, dentro desse programa, você consegue criar um manual baseado em estratégias mais funcionais e saudáveis, né? E mudar esses padrões. A gente consegue prever comportamentos. O algoritmo ele vai prever comportamento. Como eu disse no exemplo, eu vou ter uma DR, acontece tal coisa comigo e aí eu acabo brigando. Como que eu faço para fazer diferente? Já vai estar tudo ali. A previsão da qualidade do comportamento já estará lá. Você vai ter que fazer o caminho inverso ali, né? Então isso vai te dar saídas para melhorar os seus padrões disfuncionais em todas as relações. Como que é hoje a relação com seu chefe? Como que é a relação hoje com seu esposo, esposa, namorado, namorada, amigos, família, né? Consigo mesmo. Então, esse manual do eu é um guia para melhorar a sua consciência. Então, você vai entender dentro da sua personalidade como que você cresce, como que você melhora, tira o que é ruim, fica com o que é bom, saúde mental dentro de uma linha estruturada de crescimento, ok? Enfim, deixa eu ver se eu não esqueci nada. É isso. Temos muito mais informações em outros vídeos do canal e no nosso site. Lá no site nós temos um curso gratuito, Introdução ao Eneagrama Cognitivo, uma nova proposta para fazer psicologia. Vai lá e dá uma olhada, são cerca de 12 horas grátis para você entender mais sobre o Eneagrama Cognitivo, sobre os perfis, enfim, sobre uma série de coisas. Temos lá também o modelo de emoções para você baixar e utilizar, para você ter o seu crescimento em cima das emoções e também, se você é terapeuta, aplicar dentro dos seus trabalhos de desenvolvimento de pessoas. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo para aumentar um pouco a sua consciência sobre você e buscar essa autonomia psicoemocional. Espero você no próximo vídeo e até mais!